Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí estudando o terceiro trimestre de 2010 e nós temos aí como nosso autor da revista da Escola Bíblica Dominical o pastor Ezequias Soares e o consultor doutrinário teológico da CPAD, o pastor Antônio Gilberto. Nós estamos estudando sobre os profetas e o tema do trimestre aí é o ministério profético na Bíblia, a voz de Deus na terra. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 6, que traz como título Profetas Maiores e Menores. Nós temos aí como texto áureo Lucas capítulo 24, versículo 27. Que diz o seguinte: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então nós sabemos que essa passagem bíblica, ela está narrando aí aquela história ali dos dois discípulos que saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús, um deles se chamava Cleopas, e os dois discípulos conversavam a respeito dos últimos acontecimentos em Jerusalém com a morte de Jesus. E então, indo para o caminho de Emaús, Jesus se apresenta ali e, como se fosse qualquer outro homem normal, andando no meio deles. E Jesus, pelo caminho, foi conversando com eles, foi ali dialogando, foi dizendo para eles, conversando com eles ali, quais as coisas que aconteceram, o que tinha acontecido em Jerusalém que eles estavam comentando. Então eles foram dizendo que Jesus havia morrido e tal. E Jesus então começou a dizer para eles sobre as Escrituras, sobre os profetas, o que estava vaticinado, o que estava dito a respeito de Jesus. Então ele começa a explicar, e ele então diz que ele ressuscitaria. Estava escrito, estava vaticinado, estava profetizado. E ele começa desde o princípio falando como é que ele nasceria, como é que seria a sua vida, como é que seria a sua morte, como seria a sua ressurreição. E ele vai explicando para eles tudo aquilo. E eles sentem assim um calor no coração, uma coisa gostosa, ouvindo aquela explanação da palavra de Deus, e eles não sabiam quem é que estava com ele, até que o convidaram a entrar, e aí que foram descobrir que era Jesus que estava com eles. Mas pelo caminho eles ouviram então a explanação do Evangelho, todo baseado nas profecias ditas pelos profetas. Então Jesus citou exatamente os ensinos dos profetas, as profecias a respeito dele mesmo. E sempre quando Jesus pregava, ensinava, ele mencionava alguma parte das profecias. Sempre Jesus fez isso. E agora, explicando para aqueles dois discípulos, ele citou também os profetas, os seus escritos, as suas profecias a respeito dele mesmo. Glória a Deus. Imagine nós, de repente, termos uma aula com o próprio Jesus Cristo a respeito da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Aqueles discípulos tiveram ali então um maravilhoso ensino que talvez ninguém teve um ensino como aqueles dois tiveram. A nossa verdade prática diz aí: embora sejam classificados em maiores e menores, os profetas do Antigo Testamento foram todos de igual modo inspirados verbal e plenariamente pelo Espírito Santo de Deus. Essa classificação foi dada por Agostinho. Não quer dizer que essa classificação foi dada aí por Deus e que Deus separou profetas menores, profetas maiores, como se uns tivessem menos importância e outros mais importância. Nada disso. Profetas maiores e menores, profetas que escreveram mais e profetas que escreveram menos. E existem outros tipos de profetas também. Os não clássicos
são aqueles que não escreveram, mas que profetizaram, que foram importantes. Dentre eles nós podemos ver aí Elias e Eliseu, a importância desses dois profetas para Israel. Imagine aí quanto eles lutaram aí pela santificação daquele povo, pela volta daquele povo a adorar somente a Deus, a deixar a adoração a Baal e aos outros deuses. Deram suas vidas por isso, foram ministérios de tremendos milagres e maravilhas. Então foi muito importante esses outros aí. Todos eles foram importantes. Agora, existiram então os profetas clássicos que escreveram alguma coisa. Ou alguém escreveu, né, para eles. Então são os profetas aí que escreveram, se dividem em dois grupos. Os que escreveram muito e os que escreveram pouco. Então 4 escreveram muito e os outros 12 escreveram menos. Dentre esses então que escreveram. É claro que aí nós estamos excetuando Moisés, né, que escreveu lá o Pentateuco. Então nós estamos citando os profetas aí dos livros considerados proféticos, que estão ali a partir de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí começa então os profetas, e ali tem os profetas maiores, e nós vemos ali que existe então uma divisão entre os 4 maiores e os 12 menores. Começa então com aí o profeta Isaías, depois Jeremias, incluindo o livro de Lamentações, aí vem Ezequiel e Daniel, são os maiores, e daí para frente os outros menores. Vamos então estudar nessa lição exatamente sobre esses profetas maiores e profetas menores. Vamos ver agora então a nossa leitura bíblica em classe. Está registrada em Romanos, capítulo 9, versículo 25 a versículo 29. Vamos ver. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Nós sabemos que Paulo, do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, ele fala exatamente sobre Israel, sobre a salvação, tanto de Israel como dos gentios. Ele divide aí os povos e ele fala de Israel, que foi dada a oportunidade a Israel, e Israel rejeitou esta oportunidade. Mas ele diz que o remanescente será salvo. Esse remanescente tanto é aqueles que se converteram após a morte e a ressurreição de Jesus, até o fim dos tempos são os remanescentes, ou seja, aqueles que estiverem vivos e que forem aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Então eles têm a oportunidade de salvação, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não é por merecimento. Então aqueles do Antigo Testamento não tinham a fé, não tinham um coração aberto para Deus e foram então rejeitados. É evidente que muitos foram justificados pela sua fé no futuro. Nós temos aí vários, né? Como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e tal. Então são vários. Mas no Novo Testamento, esses que agora se convertem, que são poucos, devido a um endurecimento do coração, então eles são poucos aqueles que se convertem. Mas existem aqueles que se convertem. Agora nós temos que nos lembrar que durante a grande tribulação, eles ouvirão o Evangelho eterno.
Eles ouvirão a pregação do Evangelho, muitos se converterão. E no final dos tempos, lá no milênio, durante 1000 anos, o próprio Jesus estará governando sobre eles.